Irmãos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22. A nossa devoção de hoje será do verso 1 ao verso 6. Lucas 22, do verso 1 ao verso 6. Todos estão diante da palavra, diante do texto bíblico. Essa é a palavra do Senhor. Eu vou precisar de você nessa noite. Eu vou precisar que você interceda por mim. Eu vou precisar que você ouça esse sermão orando. E ao mesmo tempo você ore por si mesmo. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E nós precisamos cuidar-nos, olhar, atentarmos, para que não venhamos a cair. Não é verdade? Bom, irmãos, passemos ao sermão. Traições. Traições nem sempre vêm de fora. Às vezes elas nascem dentro de casa, de pessoas próximas, do círculo íntimo, da aparente comunhão. O que você sentiria se alguém que andou ao seu lado, que viu as suas lágrimas, que compartilhou o pão à mesa, decidisse entregar a sua vida por algumas moedas? Traição. Esse tipo de dor, a dor da traição, não vem de longe, mas vem de perto. É de perto que ela mais dói. O que dizer de José do Egito, traído pelos seus próprios irmãos? O que dizer do rei Davi, perseguido pelo seu próprio filho, Absalão? E Sansão, que entregou seu coração por inteiro a uma mulher, Dalila, e foi traído por ela. Na história, você pode olhar aquele imperador conhecido, Júlio César. Ele foi traído por vários senadores. Ele foi assassinado. Dentre eles, alguém que ele considerava como um filho, de nome Brutus, o qual Shakespeare atribui aquela famosa frase: até tu, Brutus, até tu. A traição de perto é aquela que mais dói. É aquela que mais dói. Ao longo da história, nós podemos enxergar o ser humano envolvido em tramas de ambição, em tramas de influências, em tramas de grana, dinheiro, ambição. Mas existe algo ainda mais sombrio. Quando o mal age por meio de quem menos esperávamos, isso dói mais. Aquela pessoa, até tu, Brutus, até tu. Hoje nós vamos olhar uma dessas histórias. Uma história que acontece no cenário religioso, no contexto religioso, é Páscoa. Uma história que perpassa o coração dos líderes religiosos. Uma história que passa pelo coração de um discípulo. E termina com um beijo de morte. Um beijo de traição. A nossa estrutura de hoje, para você que anota, no verso 1 e 2, nós temos o trama da traição. No verso 3, nós temos a tentação. E no verso 4 a 6, nós temos a traição, propriamente dita. Trama, tentação, traição. O título desse sermão é:
somos todos quase Judas. Somos todos quase Judas. É o título desse sermão. Quando a cobiça do nosso coração não é sufocada pela graça, ela sempre nos enredará nos tramas dos homens, nos exporá, nos colocará diante da tentação do maligno e nos levará a responder a Cristo com traição. Mas antes de vermos a traição de Judas, nós devemos entender o trama. E no verso 1 e 2, mostra para nós que os inimigos de Jesus já preparavam o cenário da crucificação. A conspiração para a morte de Jesus começa no coração dos religiosos. E eu lhe convido agora a ler comigo o verso 1 e 2 de Lucas, capítulo 22. Diz assim: estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Qual é o cenário? A cidade de Jerusalém está cheia. Uma festa, uma celebração. O cheiro de pão sem fermento estava por todas as casas, a ponto de, se você fizer assim, ó, você é capaz de sentir. Os pais estavam ensinando os seus filhos: é Páscoa, um tempo que remonta à noite que o sangue nos umbrais da porta livrou o povo de Deus da condenação da morte. Um tempo em que Israel relembra que só há livramento debaixo da obediência ao Deus que liberta. Êxodo, capítulo 12, verso 26 e 27, resume bem o que é a Páscoa. Diz assim, Êxodo 12, 26 e 27. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Mas nessa Páscoa que está sendo narrada aqui por Lucas, nem todo o coração se inclina e adora. Nessa Páscoa narrada aqui por Lucas, nem todo mundo está celebrando, não. Há um conluio. Sabe o que está acontecendo? Em algum lugar da cidade, à noite, inclusive, como narra Marcos, os principais sacerdotes e os escribas, ou seja, os líderes religiosos, homens que deviam conduzir o povo na adoração, eles estão reunidos. Aqueles que conhecem os rituais, aqueles que conhecem o que a lei prescreve, aqueles que lideraram muitos sacrifícios, aqueles que conhecem muitos salmos entoados, mas agora eles estão procurando um jeito, não de ensinar o povo, não de conduzir os sacrifícios, não de pastorear, mas de eliminar. Quem? Jesus. Olha o que diz o texto, mais uma vez, no verso 2. Procuravam uma forma de matar Jesus. Estavam calculando, é essa a palavra, procurar, caçar, investigar, achar um caminho para quê? Para a vida? Não, para a morte. Para a bênção? Não, para o sacrifício. Por quê? Por que eles estavam procurando matar Jesus? Jesus curou a tantos. Jesus fez o bem a tantos. Jesus alimentou a tantos. Por que eles procuravam matar Jesus? E a resposta é porque Jesus, irmãos, e isso já é uma verdade para nós, Jesus, ele sempre nos desmascara. Jesus, ele sempre vai dizer a maior verdade ao nosso respeito. E sabe qual é o problema com isso? É que essa verdade por vezes nos dói. E a gente não quer encarar essa verdade que nos dói. Então a gente fica sempre colocando nossos ouvidos em fuga da verdade que nos dói.
enquanto a resposta deveria ser arrependimento. Mas eu quero que você olhe para Lucas, inclusive, voltando um pouco, para o capítulo 11, verso 42 a 44, Lucas 11, 42 a 44, para você ver a profundidade da sinceridade do nosso Senhor Jesus. É dito assim, Lucas 11, 42 a 44, mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque vocês gostam de estar na primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês, que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Em outras palavras, por causa dessa sinceridade de Jesus, eles odiavam a Jesus. E por isso procuraram matá-lo. Mas há um problema nesse plano de procurar matar Jesus. O problema é o povo. Olha o que o texto diz. Diz que eles temiam o povo. Os religiosos temiam o povo, porque os líderes religiosos sabiam que Jesus era querido pelas multidões. Talvez não pelas razões corretas, mas Jesus era querido pelas multidões. E um ataque aberto contra Jesus, especialmente durante a Páscoa, poderia gerar tumulto, poderia gerar perda de influência para os líderes religiosos e até problemas com Roma. Enfim, eles temiam o povo. Eles temiam o povo. Olha o que diz Marcos, que é o texto correlato. Marcos, no capítulo 14, verso 1 e verso 2. Marcos 14, verso 1 e 2. 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo. Perceba que no relato de Marcos está dita a forma como esses líderes estavam procurando matar Jesus. Lucas não diz, mas a forma que eles procuravam era uma forma à traição. Ou seja, nós não queremos sujar nossa mão. Nós queremos que alguém deles, do bando de Jesus, traia ele e aí a gente consiga um meio de colocar ele à morte. Eles não queriam sujar as mãos, eles não queriam se envolver com o povo, eles queriam ser louvados pelo povo. Olha o porquê, verso 2. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Aqueles homens não temiam a Deus, mas eles temiam aos homens. Eles não temiam a Deus, mas eles temiam ao povo. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado com seu temor aos homens. Porque toda vez que você agrada aos homens, em detrimento daquilo que Deus lhe pede, você está sendo similar a esses religiosos traíras. Grave isso no seu coração. Não importa a quem nós estamos desagradando, se quem nós estamos agradando é a pessoa de Deus. Mas esses homens não. Eles temiam o povo. Eles temiam a imagem deles, mas não temiam a Deus. Por isso, eles tramam em segredo. Eles não conseguiam deter Jesus com argumentos. Já vimos em sermões anteriores diversos debates em que Jesus colocava eles em situações complicadas. Eles tentavam enredar Jesus, mas Jesus sempre colocava eles em situação complicada, diante da falsidade deles. De quem é essa imagem que tem nessa moeda? Por exemplo. O ponto, irmãos, é que também eles não poderiam deter Jesus com influência, nem com argumento, nem com influência. O caminho, precisamos traí-lo. Precisamos de alguém de dentro, alguém de perto, alguém próximo, que entregue ele aos soldados de Roma. Estavam atrás dessa figura, dessa pessoa. Por isso eles tramam em segredo. A trama começa silenciosa.
Olhe para o contraste. Você consegue perceber o contraste que temos aqui? Era proximidade à festa de Páscoa. O contraste é que enquanto o povo se prepara para lembrar do sangue dos cordeiros nos umbrais, os religiosos estavam preparando o caminho para derramar o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, na verdadeira Páscoa. Mas o plano dos líderes religiosos, como dissemos, precisava de um traidor interno. E é aqui que o inimigo entra, literalmente. Olhe para o verso 3 de Lucas 22. Lucas 22, verso 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Esse era um dos 12 mostra a proximidade dele. Ele não era qualquer. Ele estava no círculo íntimo de Jesus. E entrou nele, ou seja, o tomou em seu coração, aquela figura maléfica de um anjo caído, que é o opositor do povo de Deus, que é real e que tenta o povo a todo momento, chamado Satanás. A trama já estava em curso. E aqui no verso 3, nós estamos diante do segundo ponto, que é a tentação. Agora, Satanás encontra uma personalidade para aquele plano que os líderes religiosos estavam traçando. A traição agora encarna, mas não encarna no estranho, não encarna no soldado romano, mas a traição encarna em um dos 12. Alguém que viu os milagres, alguém que ouviu o sermão da montanha, alguém que segurou os pães da multiplicação, alguém que sentiu próximo o amor de Cristo. É desse que vem a traição. Algo em Judas estava aberto. Algo em Judas estava disponível, estava exposto, estava suscetível, estava vulnerável. Não houve um grito, não houve uma possessão violenta, tal como você imagine. Satanás entra discreto, Satanás entra oportuno, Satanás entra cirúrgico e ele entra no detalhe. Você deve saber disso. Tentações, elas não costumam chegar com o rosto feio. Não é assim. Tentações não costumam chegar com cheiro de enxofre. Não é assim. Tentações entram pelas aberturas, as brechas, as rachaduras da alma. Tentações entram pelos desejos não confessados. E nesse caso, pela cobiça não tratada. Pelo coração que, apesar de caminhar ao lado de Jesus, não se rendeu a ele. Algo semelhante acontece com Ananias e Safira. A ação externa, roubar e mentir, só teve espaço por causa de uma corrupção interna, ganância e vaidade. Porém, Pedro faz uma pergunta para Ananias e Safira, que é a seguinte: por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Satanás atua nas brechas. Na escuridão da alma de Judas, a porta foi deixada entreaberta. Era uma frecha, mas foi suficiente. E o inimigo não perde essas oportunidades. Você conhece a mitologia grega? Pelo menos a história narrada em Eneida de Virgílio. Você já ouviu falar sobre o cavalo de Troia? Você lembra disso? O que acontece? Os troianos que não venciam, ou melhor, que só venciam a guerra, enxergam os gregos aparentemente desistirem do embate. Então, quando Troia descansa de combater, a Grécia envia um presente dizendo: olha esse cavalo maravilhoso para vocês, em honraria pelas vitórias de vocês.
e Troia, tomada de orgulho, recebem a oferta como um reconhecimento à sua grandeza e levam o imenso cavalo de madeira para dentro dos muros da cidade. À noite, quando todos bebiam e dormiam, os soldados gregos que se encontravam dentro do cavalo de madeira saem, abrem a porta das muralhas de Troia e o exército grego entra e mata a todos que ali estão. O que parecia honra era o quê? Armadilha. O que parecia ganho era derrota. O que parecia uma oferta atraente era oferta de morte. Assim é Satanás em Judas. Discreto, sutil, aparentemente inofensivo, não arromba a porta, entra pelas brechas de um coração que nunca está rendido de fato. A queda começa com orgulho e então faz morada. Tendo Satanás ocupado o coração de Judas, o que se segue é o escândalo da traição e a formalização de um pacto demoníaco com os assassinos de Jesus. E esse é o ponto 3, traição, verso 4 a 6. Vamos ler juntos? Lucas 22, 4 a 6. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus, longe da multidão. O que está acontecendo aqui? Judas se levanta, tomado por Satanás, mas com muita vontade própria. Sai, anda com um propósito. Não está mais seguindo a Jesus. Agora ele está seguindo a outro plano. E o que acontece a seguir é uma conversa, um acordo entre Judas e os líderes religiosos. É uma negociação pensada, fria, racional. O traidor aqui não aparece com um punhal na mão, mas ele aparece com palavras sussurradas, à noite, às espreitas, às escuras, escondido. Ele se reúne com os líderes, os mesmos que tramavam, e o que antes era só uma intenção, agora ganha forma, agora ganha matéria. Os líderes não poderiam ter outra postura. Eles se alegram com a traição, assim como muitos, infelizmente, se alegram com o pecado. Eles se alegram com o pecado. Sabe? Eles oferecem dinheiro, prometem recompensa, e Judas aceita. Mas não age imediatamente. Ele não traz Jesus imediatamente. Ele espera, ele calcula. Como o texto diz, ele procura o melhor momento. Peca meticulosamente, peca premeditadamente, peca calculadamente. Não quando Jesus estiver com a multidão, mas quando ele estiver sozinho, quando ele estiver isolado, vulnerável. Aliás, o pecado odeia a luz. O pecado odeia a luz. E por isso que o final do verso 6 diz, longe da multidão. A traição aqui não tem pressa. Ela é amadurecida. Ela se disfarça de falsa piedade. Ela se esconde. Ela oculta a luz. E ainda se alimenta da convivência com Cristo. Judas passou a se alimentar da convivência com Cristo, mas o coração dele já estava distante de Jesus. E talvez o mais assustador disso tudo, sabe o que é? É que Judas ainda se parecia com um discípulo. É Páscoa. É o que vemos aqui. Mas em vez de cordeiros sendo preparados, é o Cordeiro de Deus que está sendo caçado. A trama foi tecida por religiosos. A tentação encontrou abrigo em um dos íntimos, Judas. E a traição foi embrulhada em silêncio, dinheiro e aparência de normalidade.
E o que mais choca nessa narrativa não é a maldade do mundo, mas a corrupção dissimulada que brota de dentro do coração. Não são os romanos, não são os soldados, é um discípulo, é um líder, é alguém que conhece a linguagem, é alguém que fala crentez, é alguém que fala evangeliquez, é alguém que já foi visto ao lado de Jesus, é alguém que já serviu no ministério de música, no ministério infantil, no ministério de adolescentes, qualquer um outro ministério, é alguém que já pregou nesse púlpito, pode ser você ou eu. Essa história levanta um espelho diante de nós. Porque o que aconteceu aqui, acontece ainda hoje. Ainda há tramas escondidas por trás de rostos religiosos. Ainda há tentações que encontram portas abertas em corações que caminham perto, mas nunca creram em Jesus. Ainda há traições que se disfarçam de palavras santas, enquanto vendem a Cristo por algum benefício pessoal. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Judas não caiu de um dia para o outro. Não foi assim. Não foi naquela noite que tudo começou. Ele foi cedendo, aos poucos. Ele foi fingindo estar perto, mas ele já estava longe. Ele poderia até ir com frequência à igreja, mas o coração dele não estava na adoração. E aqui chegamos à grande verdade que esse texto nos faz encarar. Sabe qual é? Estar perto de Jesus não é o mesmo que pertencer a Ele. É possível andar com Cristo e ainda assim escolhê-lo como inimigo. Talvez não anunciadamente, mas em tudo o que faz, em tudo o que sente e em tudo o que pensa, contra Cristo, contra Ele sempre e nunca a favor dele. Mas ainda nessa noite você precisa reconhecer 4 verdades. A primeira, a mão de Deus não estava ausente, mas estava conduzindo cada detalhe dessa história. A mão de Deus está aqui, nisso tudo. Judas não surpreendeu Jesus. Judas não pegou a Jesus de surpresa. Os líderes, Satanás, os acordos secretos, tudo isso fazia parte de um plano eterno, decretado, previsto e cumprido, sem que Deus fosse o autor do pecado, mas soberano sobre o pecado. Por favor, abra as Escrituras em Atos 1, versos 16 e 17. No famoso sermão de Pedro, veja as palavras que Pedro declara. Atos 1, versos 16 e 17. Olha que verdade soberana e maravilhosa. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Olha só, era um dos nossos, teve parte nesse ministério. Está perto de Jesus não é o mesmo que pertencer a Ele. Mas o que o texto declara aqui, destaca aqui, é a soberania de Deus sobre tudo isso. Porque a traição foi prevista pelas Escrituras. Não foi um acidente, mas foi um decreto. Porque o texto diz, era necessário que se cumprisse a Escritura. De forma que a palavra de Deus está se cumprindo quando Judas se manifesta um traidor. Você está em Atos? Avance para o capítulo 2. Olhe para o verso 22 e 23. Atos 2, 22 e 23. Pedro ainda diz sobre Jesus. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, e grife, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus.
Cristo foi traído e morto porque Deus determinou assim. E isso não isenta os culpados, apenas exalta o Deus soberano, que tem o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal, inclusive sobre o pior dos pecados. Um Senhor que a tudo governa, um Senhor que a tudo controla, um Senhor que faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Em segundo lugar, Judas não foi um erro entre os 12. Judas foi o filho da perdição. Era esse o seu papel no teatro da glória de Deus. Jesus nunca se enganou com Judas. Ele sabia quem estava ao seu lado, assim como Jesus sabe quem você é e quem eu sou. Jesus nunca se enganou conosco. E nunca se enganou com Judas. Abra as Escrituras em João, o Evangelho de João, no capítulo 6. Olhe bem atentamente para o verso 70 e para o verso 71. João 6, 70 a 71. E ouça com atenção as palavras de Jesus. Jesus disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Jesus sempre soube quem Judas era, assim como ele sempre sabe quem nós somos, assim como ele sempre sabe a nossa intenção. Judas, ele já era espiritualmente uma figura satânica, não pelo que fazia ainda, mas pelo que era internamente no seu coração, na sua cobiça, na sua ganância, nas brechas, nos detalhes, nas falsas aparências. Você está em João? Avance para o capítulo 17, por gentileza. João 17, verso 11 e 12. Você conhece João 17, você sabe que esse texto é a oração sacerdotal de Jesus. E observe bem como Jesus ora em João 17, 11 e 12. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Para quê? Para que se cumprisse a Escritura. Judas foi mantido por Cristo no grupo, não para se salvar, mas para que a Escritura fosse cumprida. Ele foi instrumento da soberania de Deus e, ao mesmo tempo, totalmente responsável por sua corrupção. Não precisamos ler, eu vou apenas citar. Em Atos 1, 25, os discípulos entenderam muito bem isso, porque na ocasião em que eles vão escolher o substituto de Judas, isso, eu repito, está narrado em Atos 1, 25, eles dizem assim: Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Repito, Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Em outras palavras, ele teve o que desejou, o seu fim foi o resultado natural do seu coração entregue. O coração de Judas não amava Jesus, não priorizava Jesus, não buscava fazer as coisas conforme determinados por Cristo, mas via em Cristo uma alavanca, via em Cristo uma escada, um trampolim, uma porta de acesso, como muitos. Mas não para o reino, para os desejos pessoais. De forma que, irmãos, sabe quem foi Judas? Um verdadeiro apóstata. Tal qual lemos em Hebreus 6. Texto esse que não temos tempo para lermos, mas que você pode ler em casa. Hebreus 6, de forma resumida, sabe o que ele diz? Existem pessoas que provam dos benefícios de Cristo sem nunca ter provado do benfeitor. Esse é o resumo de Hebreus 6. Pessoas que provam dos benefícios de Cristo sem nunca ter provado do benfeitor. Conhecem sobre Cristo, mas não conhecem a Cristo. Que não seja você nem eu esse. Terceira verdade, a cobiça foi o solo fértil onde Satanás plantou a traição. Preste bastante atenção.
Eu já disse isso anteriormente, mas repito. Judas não caiu de repente. O seu coração foi se inclinando para o dinheiro. E ninguém pareceu perceber. É certo que Jesus já sabia disso. Em João, e eu gostaria que você lesse, João capítulo 12, verso 4 a 6, ainda que eu vou apenas citar, eu gostaria que você pudesse ir lendo esse texto. João 12, verso 4 a 6. É o episódio que todos os outros evangelistas colocam imediatamente antes a traição de Judas. E em João 12, 4 a 6, diz que quando Maria unge os pés de Jesus com perfume caro, está narrado, mas Judas Iscariotes, que haveria de traí-lo, disse: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Disse isso não porque se importasse com os pobres, mas João não poupa palavras. Ele diz quem de fato Judas era, mas porque era um ladrão. Foi sempre um amante do dinheiro, sempre um cobiçoso, interesseiro, avarento e roubador. Nunca se arrependeu. E essa foi a brecha que Satanás entrou. O coração dele já estava vendido. O tesouro dele não era Cristo, era a bolsa do dinheiro. O inimigo enxergou essa brecha e trabalhou persistente nessa brecha. Assim como se você não se arrepender do seu pecado, o inimigo vai trabalhar nessa brecha, até que ele vai entrar. O inimigo enxergou essa brecha. Você está em João? Vai para o capítulo 13, por gentileza. Avance para a próxima página. Essa é a ocasião da ceia do Senhor. Curiosamente, Judas não participa da comunhão da ceia, ele participa da Páscoa. E é importante entender essa distinção. Ele come do bocado de pão da Páscoa, que era um símbolo de comunhão que ele rejeitou ao sair depressa para trair Jesus. Posteriormente, a ceia é instituída, como lemos em 1 Coríntios 11, na noite em que foi traído. Ou seja, o evento já se passou. E aí Jesus institui a Páscoa cristã, a ceia do Senhor. Ok? Só para que você entenda mais ou menos a ordem das coisas. Mas eu gostaria de destacar dois textos aí de João 13. O verso 2 e o verso 27. Eu quero que você enxergue como o Satanás age. E como ele é persistente em agir. No verso 2, diz assim, leia com atenção. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, o que Satanás fez? Colocou onde o desejo, a intenção de trair Jesus? Aonde? No coração de Judas. Mas ele ainda não entrou em Judas. Porque Satanás, ele primeiro coloca desejos no nosso coração. Olha, que tal isso aqui? Por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você é exposto. Por suas amizades. Ele vai colocando desejos. Desejos. Desejo. Mas no verso 27 não é mais desejo que ele coloca. Ele literalmente entra. Olha o que diz o verso 27. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer? Faça-o depressa. E saiu para trair o Senhor. Tal como estamos lendo agora em Lucas 22. Você entendeu? Satanás é persistente. Ele ataca primeiro o nosso coração. Depois ele ataca os nossos pensamentos. E tendo legalidade, ele encontra aberturas. E segue até o próximo passo, sem parar. Ele é persistente. Então tome cuidado. A tentação é um processo, não um evento. É preciso que você entenda isso. Satanás foi ganhando espaço, pouco a pouco. Coração, pensamentos, sentimentos, ações. Nessa ordem. Coração, pensamento, sentimentos, ações. Mas perceba que essa ganância já estava lá no coração. Você pode ir para Mateus 26?
Porque lá, o evangelista Mateus, nesse texto correlato, vai nos dizer a proposta de Judas, ou escancarar essa brecha. Mateus 26, 14 e 15, vemos a abertura que Satanás deixou, que Satanás usou para entrar, Olha o que diz. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse, olha de quem vem a proposta. Ele disse, quanto me darão para que eu o entregue a vocês? Em outras palavras, quanto vale para vocês eu trair Jesus? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. A ganância, a ambição pecaminosa foi a brecha. O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O que vocês me darão? Eu lhe pergunto. E eu quero que você reflita nessa pergunta nessa noite, por gentileza. O que o mundo tem te ofertado em troca de sua lealdade a Jesus? Qual o preço da sua fidelidade a Jesus? Perceba que Judas não esperou ser procurado. Ele foi ao encontro. Quanto vale Jesus para vocês? Porque ele já havia decidido que para ele valia 30 moedas de prata, que é referente ao valor de um escravo, ou um trabalho de um mês inteiro. É isso, é um salário mínimo que Jesus vale para mim. A quarta verdade, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, ela a revela. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, apenas revela. Judas foi responsável. Ele quis, ele planejou, ele amou mais o dinheiro do que a Cristo. E ao mesmo tempo, Deus estava usando sua ação para cumprir o plano de redenção. Talvez você se pergunte, mas Satanás, no início do ministério de Jesus, não estava buscando impedir Jesus de ir para a cruz? Olha, se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Por que agora Satanás, inversamente ao que ele estava fazendo antes, decide entrar em Judas, usar a responsabilidade de Judas, sua pecaminosidade, para trair Jesus, conduzindo o episódio da cruz? Porque, irmãos, quem é imutável é Deus. Quem é onisciente é Deus. E quem é soberano é Deus, Satanás não. De fato, houve uma mudança de plano em Satanás. Ele estava, a princípio, achando que poderia deter, impedindo Jesus de ir até a cruz, o que era impossível de fato, porque Jesus estava caminhando resoluto para a cruz. E agora, sabe qual é a virada de chave, vamos botar assim, do plano de Satanás? Eu já sei que eu vou perder, eu sei que ele não vai desistir, então eu vou causar a maior dor possível e eu vou fazer sofrer o maior número de pessoas possíveis. É esse o plano dele agora, até hoje, até agora. A derrota dele está decretada. O que ele quer ver é caos e destruição. Isso nos leva a uma verdade inescapável. Deus é soberano sobre o mal, sem ser o autor do mal. Ele usa até a traição para cumprir os seus decretos eternos. Por isso nós podemos afirmar, todas as coisas cooperam para o bem. Aplicação. Em primeiro lugar, examine com sinceridade a sua proximidade com Cristo. Há alguém aqui que possa negar que Judas era próximo de Jesus? Examine sinceramente o que você chama de relacionamento com Deus. Porque talvez você esteja enganado. Talvez você não está em um relacionamento com Deus. Você está altamente compromissado com a sua agenda, com os seus desejos, com a sua ganância. Avalie essa sua proximidade. Deus é meu amigo, eu falo com ele de tal para tal. Cuidado. Judas andou com Jesus, mas nunca o conheceu. Portanto, meu amado irmão,
Não presuma que a sua membresia, que o seu serviço ministerial, que o fato de seus pais serem cristãos, ou a sua experiência externa, são garantia de novo nascimento. Pergunte a si mesmo. Essa é a grande pergunta. Cristo é o meu tesouro? Cristo é tudo o que eu preciso? Ou só uma escada para os meus desejos? Primeira aplicação, examine sua proximidade com Cristo. O seu relacionamento com Ele. A segunda aplicação, não subestime o poder da tentação sutil. Não subestime os pequenos, entre aspas, pecados. Ou os pecados inofensivos. Não é assim que funciona. A tentação nunca chega escandalosa. Ela começa na inquietação da alma. Ela começa naquilo que é alimentado no coração. Ela começa no descontentamento com Deus. Ela começa muitas vezes na ganância discreta. Portanto, vigie as suas pequenas concessões. Porque pequenas concessões, por vezes, são ensaios das grandes traições. Tome cuidado. Não subestime o poder da tentação sutil. Talvez você pense, que bom que eu não troco Jesus por 30 moedas. Que bom que eu não sou essa pessoa narrada aí no texto. Será mesmo? Será mesmo? E o domingo do Senhor, que você negocia por qualquer desculpa? E o extra no trabalho, que te impede de cuidar da tua família e estar com teus irmãos? E as atividades dominicais, que você lota a tua agenda de coisas que te cansam para a adoração do Senhor? Os teus plantões que viraram o estilo de vida? Os festejos longos aos sábados, a ponto de que você não tem nem vigor para acordar no domingo pela manhã, que te deixam sem ânimo para cultuar? E a idolatria do teu estudo? A tua faculdade, o teu diploma, os teus concursos estão acima do teu compromisso com Deus? São 30 moedas de prata. Quem tem mais prioridade do que a palavra na sua vida? Quem tem mais prioridade do que a comunhão com o povo de Deus na sua vida? Você deve pensar que tudo isso é radical demais, não é? Mas eu lhe digo que Jesus disse: se você não é fiel no pouco, você não é fiel no muito. A fé cristã é radical. Porém, o culto do Senhor não é algo pequeno. O culto do Senhor continua sendo, e será até a volta de Cristo, o maior aferidor de transformações de vida. Se você acha que o dia do Senhor é qualquer coisa, então você não entendeu santificação. E você pode ser um excelente candidato à apostasia. Eu gostaria de indicar um filme para os irmãos. Carruagens de Fogo. Quem já assistiu? É a história de Eric Liddell, um corredor cristão que deixou de competir na sua especialidade, 100 metros, porque o dia da competição caiu no dia do Senhor. E ele foi desafiado a correr no 400 metros, que não era a sua especialidade, mas Deus o honrou e ele venceu. E diz que o texto que sustenta essa verdade é 1 Samuel 2,30. Honrarei aqueles que me honram. E que você saia dessa noite com essa verdade no seu coração. Deus honra quem o honra. Deus honra quem o honra. Não importa a adversidade, a dificuldade que você tem passado para ser fiel a Cristo. Deus honra quem o honra. Sofra as consequências de honrá-lo, mas honre-o. Então você diz não trocar o Senhor Jesus por pequenas moedas? E os prazeres baratos que você tanto alimenta? O tempo perdido no seu Instagram, mulheres no seu feed, fofocas sem fim, séries sem fim. A Bíblia não lê, mas a série está em dia. Eu já lhe disse o que equivalia a 30 moedas, não disse? O salário de um mês. Você troca Jesus pelo seu salário? Por dinheiro, por prestígio? Quando as coisas do mundo ficam além do seu compromisso com Deus, são mais importantes. Há uma história de Benedict Arnold, não sei se você já ouviu falar. Ele era um dos principais soldados americanos
estrategista, ganhou várias guerras, mas ele queria dinheiro e prestígio. E ele vendeu os planos da guerra americana para os soldados britânicos. Até hoje, nos Estados Unidos, ele é símbolo de traidor. O seu nome ficou para a história, porque não tem honra. Judas não teve honra. E, na verdade, ele não honrou a Deus. Até hoje, Judas é um sinônimo de traição. Você sabe disso. Mas até onde você está disposto a ir por dinheiro? Por dinheiro? Que vai ser corrompido, corroído. Que daqui a pouco, no cenário político que nós estamos enfrentando, vai valer de nada. É tudo por isso, por dinheiro. Até onde você está disposto a ir para ter o que deseja? Não esqueça jamais dessa pergunta. E eu quero que você anote. O que eu mais quero na minha vida? Leve essa pergunta no seu coração e responda. Ela é crucial. O que eu mais quero na minha vida? Se a resposta não é Deus, você ainda está vendendo Jesus por 30 moedas. Ganância vestida de aposta. Cristãos que mergulham em betes. Essas betes que ficam patrocinando aí os futebols. Sonhando com dinheiro fácil, mas esquecendo do preço da cruz. Ganância. Essa brecha que Satanás pode usar. Idolatria mascarada de paixão. Olha que curioso. Homens daqui da igreja que sabem defender o seu time de futebol com fervor, com argumentos profundos, com precisão. Parecem filósofos socráticos ao falar do seu clube. Mas se calam quando o assunto é o culto doméstico. Se calam quando o assunto é pastorear a sua esposa. Se calam quando o assunto é educar os seus filhos. Não sabe falar. Quem é o seu verdadeiro Senhor? É o lucro? É o trabalho? É a corrida? É os estudos? É o seu time? É o seu casamento? São os seus filhos? É o sucesso? Ou o seu verdadeiro Senhor é o Cordeiro de Deus que foi morto? Quem é o seu verdadeiro Senhor? A quem você está disposto a fazer de tudo para agradar? Sacrificar tudo para agradar? Pelo que você sacrifica tudo? Essa coisa pela qual você sacrifica tudo, ela já existe na sua vida, ela já existe. Basta perguntar se é ou não é o Senhor. Mas já existe. Já tem algo na sua vida que você está disposto a sacrificar tudo por ela. O que é? Que seja o Senhor a tua resposta. Em terceiro lugar, tema a dureza de um coração que resiste ao arrependimento. Tema a dureza do seu coração. Talvez você me ouça hoje com dureza, mas eu oro agora mesmo no Espírito, para que o Senhor Jesus quebre a tua dureza, e você responda, não como Judas respondeu, porque Judas se endureceu diante da proposta de graça. Que o seu coração seja quebrado. Judas sentiu remorso, não arrependimento. Não se arrependeu com fé. Ele confessou o erro, mas não se voltou para Cristo. Eu imagino que o inferno está cheio de pessoas que lamentam seus erros, mas nunca se voltaram para Cristo em arrependimento. Sempre cultivaram os seus pecados, sem muita luta contra o pecado. Deixa eu lhe dizer algo. Pertencer verdadeiramente a Deus não significa ausência de luta, mas na verdade significa uma vida marcada por luta. Lute, meu irmão. Lute contra os seus pecados. Lute contra as brechas. Lute contra o seu coração. Lute contra a sua dureza. A luta para santificar os seus pensamentos? A luta para santificar os seus sentimentos? Há ou não há luta para santificar as suas ações? Se há luta, você é o que podemos chamar de cristão. Porque sempre há luta. Mas lute com as armas corretas. E quais são as armas corretas? A palavra, a oração. É isso que vai te impedir de cair. A comunhão. A palavra, a oração e a comunhão. Em quarto lugar, adore a Cristo, o Cordeiro soberano entregue por nós. Acima da trama dos religiosos, da tentação de Satanás, acima de tudo isso, irmãos, acima de tudo isso, está o Redentor,
Cristo não foi vítima. Ele foi oferta voluntária. Mateus 26, verso 2, eu vou apenas citar, diz que Jesus já sabia de tudo, porque em Mateus 26, verso 2, é Jesus dizendo, daqui 2 dias eu vou ser entregue como sacrifício. Ele não foi pego de surpresa. Ele não perdeu o controle. Ele venceu com sangue. Cristo não foi vendido, ele se entregou. E o Pai soberano usou a maldade de Satanás. O Pai soberano usou a ganância do traidor, usou a vaidade dos religiosos para abrir um novo e vivo caminho para a nossa salvação. Todas as coisas cooperam para o bem. Esse é o poder de Deus. É de transformar o pior dos males no maior dos bens. O pior dos pecados em salvação. E eu concluo. Qual é a nossa diferença para Judas? Qual é o título desse sermão? Alguém lembra? Somos todos quase Judas. Qual a nossa diferença para Judas? Eu digo que é a mesma diferença entre Judas e Pedro. A nossa diferença para Judas é a mesma de Judas e Pedro. E qual é a diferença entre Judas e Pedro? Um negou Jesus. O outro traiu Jesus. São retratos do nosso coração corrompido. Judas traiu, Pedro negou, um entregou com beijo, o outro fez falso juramento. Não, jamais vou te trair. E se formos honestos, todos temos dentro de nós um pouco de Judas. Somos todos quase Judas. O mesmo veneno do pecado corre nas nossas veias. Somos inclinados à hipocrisia, à cobiça, ao medo dos homens, à autossuficiência. Somos como aqueles 2 pecadores que caminham com Cristo e mesmo assim tropeçam. A diferença entre Judas e Pedro não foi o grau do pecado. Não é para você comparar o pecado de um e o pecado de outro, dizer o de Judas foi pior. Não é o grau do pecado. Foi a intercessão de Cristo. Essa é a diferença de um para com o outro. Jesus não intercedeu por Judas. Mas quando Pedro estava prestes a cair, Jesus o avisou. Mais à frente nós vamos estudar esse texto em Lucas 22, verso 31 e 32. Eu gostaria que você lesse isso. Lucas 22, verso 31 e 32. Olha o que diz o nosso Senhor Jesus para Pedro. Simão, Simão. Pedro, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás queria te destruir. Mas eu, Jesus dizendo, roguei, orei, para que a tua fé não desfaleça. Qual é a diferença de um para outro? Qual é a diferença de Judas para Pedro? Pedro caiu, mas não foi destruído. Porque havia um Cristo entre Pedro e Satanás. Um intercessor, um mediador entre Pedro e Deus. O Cristo que foi traído por Judas é o mesmo Cristo que orou por Pedro. A oração de Cristo preservou Pedro. E o mesmo Cristo vive hoje para interceder pelos que são seus. Você conhece o seu pecado? Você sabe, meu irmão, que já negou, que já traiu, que já hesitou, que já amou o dinheiro, que já buscou reconhecimento, que já mentiu, que já se escondeu. Mas a verdadeira pergunta não é você pecou, porque somos todos pecadores. A grande pergunta é, há um grande intercessor entre você e Deus? Você tem um mediador? Você tem um intercessor que ora por você? Então nessa noite eu lhe digo, se apegue a Cristo, porque sem Ele você está perdido. Foi Ele quem disse, como bem cantamos, sem mim nada podes fazer. Caso você tenha um mediador, você pode ser restaurado por Ele. Cristo te chama ao arrependimento. Ele está te chamando a amá-lo acima de tudo. E hoje a pergunta que Ele faz a você e a mim é, igreja, tu me amas? Qual é a sua resposta?
Tu me amas. E por uma terceira e enfática vez, me amas. Eu queria indicar uma música para você levar no seu coração. O título da música é Cristo Ajudará. Para que você ouça no decorrer da sua semana. A música diz assim, eu vou citar só apenas a primeira estrofe. Cristo ajudará. Quando a minha fé faltar, Cristo proverá. Quando o tentador bradar, Cristo o vencerá. Neste árduo caminhar, quem me valerá? Meu amor pode esfriar, mas Cristo me ajudará. E o refrão diz, Cristo ajudará e sustentará, por seu grande amor por mim, não me deixará. Que essa seja uma verdade para o seu coração. Confie em Cristo. Sabe qual é a conclusão desse sermão? O nosso coração é pior do que o coração de Judas e Pedro juntos. O meu e o seu coração juntos é pior do que o de Pedro e Judas juntos. Somos todos quase um Judas. Mas pela graça de Deus, há uma diferença eterna. Nós temos o que Pedro teve, pela graça. Um maravilhoso intercessor que nunca falha. Hebreus 7, 23, 25, diz que esse sumo sacerdote vive para sempre para interceder pelos que são dele. Que bom que temos um Cristo que ora para que nós não venhamos a cair. Confie nesse Redentor. Confie nesse intercessor. Ele te convida a comer da carne e a beber do sangue, a ter comunhão com ele. Nele fomos inimigos. Dele fomos inimigos. Mas pelo sangue dele fomos feitos amigos. Com ousadia, pela graça, podemos sentar à sua mesa e comer do seu pão e beber do seu vinho. Cuide, meu irmão. Cuide. Cuide para não cair. Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra.